Muita gente já ouviu falar do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Mas o que poucos realmente entendem é a filosofia por trás dele, o que o torna tão poderoso. Hoje, a gente vai além de só listar os hábitos. A gente vai mergulhar na ideia central do Stephen Covey, o princípio de dentro para fora. É isso que transforma o livro de um simples guia de produtividade num verdadeiro mapa para mudança de vida. Vamos lá! Para começar, vamos entender qual é o problema que o Covey estava tentando resolver. Ele chama isso de paradoxo do sucesso. Sabe qual é? É aquela situação de quem conquista tudo que o mundo diz que é sucesso, carreira, dinheiro, status, mas por dentro sente um vazio, uma sensação de que algo não encaixa, de que falta eficácia de verdade na vida e nos relacionamentos. E isso leva a gente para uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez um dia. Por que, mesmo a gente se esforçando tanto, parece tão difícil ter um sucesso que seja de verdade, que tenha significado, que seja equilibrado? Porque às vezes a gente se sente correndo numa esteira, sabe? Sempre ocupado, mas sem ter certeza de que está realmente chegando a algum lugar importante. O Covey mapeou exatamente esses sentimentos. É o profissional de sucesso que chega em casa e percebe que a família ficou para trás. É a pessoa que começa a 5ª dieta do ano e, de novo, não consegue cumprir a promessa que fez a si mesma. É aquela sensação de estar sempre apagando incêndio, super ocupado, mas sem a paz de espírito de saber que está construindo algo que realmente importa a longo prazo. Ele viu que isso não eram problemas isolados, mas sintomas de uma coisa muito mais profunda. Bom, para a gente entender essa questão a fundo, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai olhar para o paradoxo do sucesso, depois para a diferença fundamental entre caráter e personalidade, aí vamos ver a solução que o Covey propõe, que é a mudança de dentro para fora. Em seguida, vamos ver como os 7 hábitos formam um mapa para isso e, por fim, a importância de se renovar sempre. Certo. Então qual é a raiz do problema? O Covey foi pesquisar 200 anos de literatura sobre sucesso e descobriu uma coisa muito interessante. Antigamente, o foco era no que ele chamou de ética do caráter. Mas no último século, tudo mudou. O foco passou a ser na ética da personalidade. E foi aí, segundo ele, que a coisa começou a desandar. E a diferença entre as duas, como a gente vê aqui, é gigante. A ética do caráter foca em quem a pessoa é de verdade, na sua integridade, humildade e coragem. São princípios sólidos. Já a ética da personalidade foca em como a pessoa aparenta ser, na imagem pública, em técnicas para influenciar os outros. Basicamente são atalhos, soluções rápidas, tipo um band-aid que a gente coloca num problema profundo e crônico. Essa citação do Emerson resume a questão toda de forma perfeita. A gente pode dominar todas as técnicas de comunicação do mundo, mas se o nosso caráter não for sólido, as pessoas percebem, não tem jeito. A longo prazo, quem a gente é de verdade sempre transparece. E aí as soluções superficiais simplesmente não funcionam. Ok, se o problema é focar demais no que está do lado de fora, na personalidade, a solução, claro, só pode ser o caminho inverso. E essa é a grande virada de chave do trabalho do Covey. A mudança de verdade, aquela que dura, tem que começar de dentro para fora. E para explicar isso, ele conta uma história pessoal muito forte. Ele conta que um dos seus filhos estava passando por um momento bem difícil. Ele não ia bem na escola, era meio tímido, socialmente imaturo e nos esportes era bem descoordenado. As outras crianças riam dele e isso, claro, era um tormento para o Covey e a esposa que queriam desesperadamente ajudar o menino. E eles fizeram tudo o que a tal ética da personalidade mandava. Usaram técnicas de pensamento positivo, tentaram treinar o menino, enchiam ele de palavras de encorajamento tipo "Vamos lá, filho, você consegue!" Mas, sabe, apesar de todo o esforço, nada parecia adiantar. O menino continuava frustrado e a autoestima dele só diminuindo. E aí veio o estalo. Depois de muita reflexão, eles sacaram uma coisa. O problema não estava nas ações deles, mas na percepção que eles tinham. No fundo, eles viam o filho como alguém inadequado, atrasado. Então, mesmo falando palavras de incentivo, a mensagem que eles passavam sem perceber era: você não é bom o suficiente, a gente precisa te proteger. O problema estava dentro deles. A partir dessa descoberta, eles mudaram a estratégia completamente. Pararam de tentar consertar o filho e começaram a trabalhar em si mesmos. Eles mudaram suas próprias motivações e a forma como olhavam para o menino, passando a vê-lo como ele era, um indivíduo único, com seu próprio ritmo e potencial. E ao se livrarem das próprias expectativas, eles deram espaço para que a verdadeira identidade do filho finalmente pudesse aparecer. E com o tempo, ele floresceu. E essa história é a ilustração perfeita do que é a abordagem de dentro para fora. O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que as vitórias particulares, aquelas mudanças no nosso caráter, na nossa forma de ver o mundo, têm que vir antes das vitórias públicas. E aqui está o pulo do gato. O sucesso externo que todo mundo busca é, na verdade, uma consequência do trabalho interno. É impossível construir bons relacionamentos sem antes dominar a si mesmo. Bom, com essa filosofia toda em mente, a estrutura dos 7 hábitos começa a fazer muito mais sentido. Eles não são só um monte de dicas aleatórias, mas sim um processo, uma sequência lógica que nos guia por uma jornada de amadurecimento. Essa jornada ele chama de processo de amadurecimento. Basicamente, nos leva da dependência, que é o paradigma do você cuida de mim, a culpa é sua, para a independência, o paradigma do eu sou responsável, eu posso fazer. E, por fim, nos leva para a interdependência, o paradigma do nós. Nós podemos cooperar e criar juntos algo muito maior. É importante entender, a interdependência é um estágio muito mais avançado e poderoso que a simples independência. Os 3 primeiros hábitos são o que constroem a vitória interna. Eles nos tiram da dependência e nos levam para a independência. O hábito 1, ser proativo, é a base de tudo. É assumir 100% da responsabilidade pela própria vida. O hábito 2, começar com o objetivo em mente, é sobre saber para onde se está indo. E o hábito 3, primeiro o mais importante, é a disciplina para agir na direção certa todos os dias. Juntos, eles formam o autodomínio. Uma vez que a independência está sólida, aí sim a gente pode buscar a vitória em público. Os hábitos 4, 5 e 6 são sobre colaboração e trabalho em equipe. O hábito 4, pense vencer/vencer, é uma mudança de mentalidade para buscar o bem de todos. O 5, procure primeiro compreender, nos ensina a arte de ouvir de verdade. E o 6, sinergizar, é quando a mágica acontece. Quando a gente combina tudo isso para criar resultados que ninguém conseguiria sozinho. Mas e o 7º hábito? Ele não está nem na vitória interna, nem na pública. Onde ele se encaixa? Bom, ele está em volta de todos os outros. Ele é o hábito que torna todo o resto possível. É o compromisso de nunca parar de se aprimorar. O hábito 7, afinando o instrumento, é sobre cuidar do nosso bem mais precioso, nós mesmos. Isso significa renovar de forma equilibrada as 4 dimensões da nossa vida. A física, com exercício e boa alimentação. A mental, lendo e aprendendo sempre. A espiritual, se conectando com nossos valores mais profundos. E a sócio/emocional, nutrindo nossos relacionamentos. A metáfora que o Covey usa aqui é simplesmente perfeita. Tentar viver os outros 6 hábitos sem se renovar é como um lenhador tentando derrubar uma árvore com uma serra cega. Alguém chega e fala, ei, por que você não para um pouco para afiar a serra? E ele responde, não posso, estou muito ocupado serrando. A gente sabe que parar para afiar um instrumento é o que no fim das contas torna um trabalho muito mais rápido e eficaz. E tudo isso nos leva à pergunta final, talvez a mais poderosa do livro inteiro. Não adianta nada ser super eficiente em subir a escada do sucesso se quando a gente chegar lá no topo, descobrir que a escada estava encostada na parede errada. Essa ideia desafia a gente a parar e pensar. O que é sucesso de verdade para mim? Meus esforços estão me levando na direção que realmente importa? Se essa análise sobre os fundamentos da eficácia te ajudou a refletir, considere curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado pela companhia.